inicio esse episódio lhe fazendo uma pergunta sobre o seu negócio, sobre sua carreira. Se quando você está com um dilema para resolver, ou seja, você tem que tomar uma decisão, tem que criar um projeto, você quer fazer uma grande mudança na sua carreira, no seu negócio, se você raciocina muito sozinho sobre isso, ou se você divide isso com um grupo. Seus amigos, seus parceiros, seus mentores, coletivamente ou individualmente? Essa é a pergunta. Como você resolve isso? Porque eu quero lhe dizer que, dependendo do modo que você escolha fazer isso, tem grande probabilidade de você, muitas vezes, cometer um engano com seu próprio raciocínio. Esse é o tema do nosso episódio de hoje, que é sobre uma coisa que muita gente sente, muita gente fala, muitas vezes a gente discute sobre isso, que é a solidão empresarial. Entenda que solidão empresarial nas decisões do seu negócio, se você toca um negócio, às vezes se você toca um departamento dentro de um grande negócio, ou se você é um empreendedor que está pensando sobre a sua carreira e precisa tomar uma decisão. E muitas vezes a gente está completamente solitário, para tomar essas decisões. E muitos amigos empreendedores, grandes empresários, muitas vezes me falam disso, que é essa solidão empresarial, da gente não ter com quem poder dividir uma grande decisão estratégica de carreira ou de negócio. E muitas vezes, dentro de um pequeno negócio, a gente não consegue falar com os colaboradores sobre uma decisão estratégica que seria do negócio, talvez porque às vezes não tem um nível de compreensão da posição daquele momento, e às vezes a gente se obriga a decidir sozinho. E aí tem armadilhas nessa decisão. Esse é o tema do nosso episódio, eu espero que seja muito útil para as suas reflexões aí, para os seus desafios, para os seus dilemas, e todo mundo tem grandes dilemas. E se você está aqui no YouTube comigo, por favor, se inscreva no canal, isso é muito importante para mim, deixa o seu like e, mais importante de tudo, se você puder, deixa um comentário se isso fez sentido, se isso não fez sentido, sobre o que você gostaria de aprofundar mais aqui, porque a ideia é que a gente tenha um espaço, que a gente possa fazer uma troca, que a gente possa discutir sobre branding, sobre personal branding, sobre carreira, sobre os negócios aqui. E esse tema desse episódio eu acho que é muito importante, que você deveria anotar, voltar nesse vídeo várias vezes, levar esse vídeo para discutir com alguém, porque é muito interessante. É sobre a ideia da gente raciocinar sozinho sobre os nossos próprios problemas. E raciocinar, se a gente pensar sobre raciocínio, essa é uma habilidade cognitiva que todo ser humano tem, todos nós temos. A gente fica o tempo todo raciocinando dezenas, centenas de vezes por dia sobre todas as coisas. A gente avalia prós e contras, a gente toma decisões raciocinando. O problema é que o raciocínio, em termos psicológicos, ele não é lógico. E muitas vezes a gente acredita que está raciocinando e a gente não está raciocinando quando a gente está sozinho. Embora a gente coloque na cabeça, não, se eu fizer isso vai acontecer aquilo, se eu não fizer vai acontecer aquilo, eu levanto argumentos na minha cabeça, eu levanto contra-argumentos, eu penso sobre as razões, eu penso sobre tudo isso, e eu acredito que eu estou raciocinando, que eu estou debatendo comigo mesmo, com o meu próprio cérebro, para tomar a melhor decisão. O problema é que quando a gente faz isso coletivamente, se você já passou por essa experiência, vai saber o que eu estou dizendo, quando a gente está num grupo, 2, 3 pessoas, ou uma pessoa na nossa frente, a gente tem que discutir sobre alguma coisa, a gente tem que fazer uma defesa de argumentos quando a gente está explicando alguma decisão, ou vai tomar uma decisão, ou tem a dúvida. Então a gente vai fazendo uma defesa dos argumentos, e essa defesa dos argumentos precisa ser com justificativas plausíveis para a gente primeiro. Ou seja, quando eu estou fazendo essa defesa para alguém, eu estou levando em consideração tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu acredito quando eu estou fazendo a exposição da defesa.
Mas também, quando a gente está coletivamente, a gente precisa pensar no outro lado, nas pessoas que estão à nossa frente, na argumentação que a gente está fazendo para elas. Então, na mesma lógica, no mesmo momento que eu estou pensando em dar razões na minha explicação que sejam plausíveis para mim, eu também preciso intuir para poder argumentar e pensar o que pode ser razoável para outra pessoa que está do meu lado quando eu estou defendendo uma ideia, quando eu estou defendendo uma solução. E isso exige um esforço cognitivo enorme, porque eu preciso, ao mesmo tempo, olhar para aquilo que faz sentido, que seja plausível, razoável para mim. Eu também preciso fazer uma leitura das outras pessoas e preciso intuir sobre os argumentos dessas pessoas contrários àquela defesa que eu estou fazendo. Então eu preciso, de certa forma, pensar no que eu argumento e eu preciso antever as discordâncias para poder ser mais efetivo na minha argumentação. Então, quando eu faço isso coletivamente, eu tenho esse esforço cognitivo enorme e eu olho e eu preciso não só pensar no que eu estou dizendo, mas também de como está sendo feita essa leitura do outro lado. Isso é maravilhoso para o cérebro, né, para a gente poder desenvolver razões. Quando eu estou fazendo isso sozinho, eu tenho uma outra lógica completamente diferente que a gente não se dá conta. Se você gosta de fazer isso sozinho, eu gosto também de raciocinar sozinho, e às vezes a gente não se dá conta de que sozinho o meu raciocínio é, de certa forma, linear e previsível. Sabe por quê? É que tem uma coisa importante para você refletir. Porque para cada argumento que eu dou e que o meu cérebro levanta um contra-argumento, eu já tenho uma explicação para ela na minha cabeça. Porque eu tenho vieses cognitivos. Então, de certa forma, a grande armadilha que tem quando a gente raciocina sozinho é que a gente costuma gostar muito mais, acreditar com muito mais vontade naquilo que eu gostaria que fosse verdade. Então, olha a armadilha do cérebro. Eu vou raciocinando e contra-argumentando, mas na verdade eu na cabeça já tenho um viés de onde eu quero chegar. Então, para cada contra-argumento que eu tenho uma crença no meu cérebro, naquilo que eu acredito, que seja o mais razoável para aquilo. Então, a armadilha é pensar que eu estou contra-argumentando com aquilo e estou avaliando a situação, mas na verdade, muitas vezes, depois de raciocinar por horas ou por dias para resolver uma situação, eu me encaminho para uma solução que já estava no meu cérebro desde o início. Não sei se já aconteceu com você, mas pensa sobre isso. E aí, na verdade, eu estou, de certa forma, me auto-enganando que eu estou debatendo comigo, quando, na verdade, para cada contra-argumento eu já tenho uma crença muito forte na minha cabeça me dizendo o que eu devo fazer. Então, eu diria para você que o combate a isso é a gente tentar descobrir formas coletivas de fazer um debate de ideias. Eu sou um defensor de que a gente deve sair da bolha do nosso negócio e encontrar pessoas que pensem diferente da gente. Essa diversidade é muito rica, porque muitas vezes quando a gente está contra-argumentando com alguém, com um grupo, alguém levanta uma questão que a gente nunca tinha pensado e que isso não fazia parte do meu radar, porque as minhas crenças já derrubavam esse contra-argumento, entende? Então, quando eu estou coletivamente, preciso estar aberto para olhar coisas que confrontem as minhas crenças, que confrontem as minhas ideias, e a gente melhora absurdamente as nossas decisões. Então, não tem outra saída senão procurar diversidade de olhares, procurar pessoas que a gente confia, um mentor, um amigo, não precisa ser um mentor pago, não precisa entrar numa mentoria para discutir o problema, mas se cercar de pessoas que pensem diferente, de pessoas confiáveis, que possam confrontar as nossas crenças, e é aí que a gente encontra as melhores soluções. Eu sempre defendo a ideia aqui para vocês que a maioria das respostas que a gente precisa estão fora da bolha do nosso negócio. E elas precisam estar fora da bolha do que a gente enxerga como verdade. É aí que dá um caldo maravilhoso
para a gente pensar em soluções que possam ser disruptivas, que possam ser saudáveis, que possam ser realmente interessantes. Porque num debate com pessoas legais, com ideias diferentes das nossas, todo mundo sai muito melhor do que entrou nesse debate. Então eu diria para você, combata a doença da solidão do seu próprio negócio. Combata a doença da solidão da sua própria carreira. Esteja em mesas diferentes das suas, esteja em negócios diferentes, vá a seminários completamente diferentes, ouça pessoas malucas de diferentes áreas, porque é daí que vêm as melhores soluções. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se inscreva aqui no canal, me deixe seu comentário, manda um vídeo para alguém que precisa dessa reflexão e eu te encontro aqui no próximo episódio. Um forte abraço.